Estar solteira há muito tempo não é normal e eu vou te mostrar o porquê na nossa Masterclass de hoje. Olá, minha deusa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao meu canal, muito prazer. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui. Eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina. E esse conteúdo, deusa, faz parte do meu programa exclusivo de Masterclasses gratuitas, que são conteúdos aprofundados com temáticas que vão te ajudar a atrair um homem de valor e conquistar um relacionamento de amor verdadeiro. E claro, sem joguinhos emocionais, porque aqui nesse canal a gente não ensina joguinhos emocionais, tá bom? Então, deusa, vamos para o nosso tema polêmico aqui. Coloquei um título bem polêmico mesmo para chamar a tua atenção, mas que tem um fundo de verdade, e eu quero trazer você comigo nessa história, porque eu tenho certeza que você vai me dar razão aí no final. E, digo mais, esse conteúdo aqui vai te ajudar justamente a conquistar a tua meta de ter um relacionamento, tá bom? Vamos lá, deusa. A gente precisa falar um pouco sobre essa palavrinha, normal. Normal não é uma palavra que eu gosto muito de usar, apesar de que, dependendo do seu contexto, pode fazer sentido sim. Quando a gente rotula algo como normal ou anormal, parece que é errado ou que existe alguma doença, né? Nossa, eu só posso ter alguma doença, algum defeito de fábrica que faz com que eu, há muito tempo, eu não tenha um relacionamento. Porque afinal de contas, eu vejo por aí as pessoas ao meu redor, né? A minha família, primas, as minhas amigas, as pessoas da internet, parece que todo mundo consegue relacionamento tão rápido. E eu tô há anos solteira. Não é normal. Mas isso não é verdade, deusa. O fato, vamos falar de fato aqui, ó. O fato, a situação de estar solteira, ela nunca vai ser por si só um problema ou uma anormalidade, se você não enxergar assim. O que eu quero dizer com isso? A pergunta não é se é normal estar solteira ou não, porque não é doença, tá bom? Estar solteira é uma condição de vida, né? Uma situação de vida. Mas a pergunta é se hoje você está solteira porque você quer estar solteira e se você está bem resolvida com a sua solteirice. Vamos falar sobre esse segundo aspecto que eu coloquei para você aqui, a questão de estar bem resolvida. Estar bem resolvida não é aquela sensação de eu não me sinto mal com a minha solteirice, consigo fazer as coisas sozinha. Olha a palavra consigo, né? Eu consigo fazer as coisas sozinha, eu tô acostumada a sair sozinha, viajar sozinha, moro sozinha, tá tudo ok. Mas ao mesmo tempo, eu não me sinto super bem com isso. Ao mesmo tempo, apesar de conseguir, apesar de dar conta, apesar de estar acostumada, eu não tô super feliz com isso. É quase como já que não tem alguém, vai por isso mesmo, né? Faço sozinha porque não tem uma outra opção, mas isso é uma questãozinha pra mim, me dói um pouco. Pode ser até que eu não admita, pode ser até que seja desconfortável pra mim falar que não tô tão feliz assim de fazer sozinha. Eu faço, mas não tô tão feliz assim, sabe? A mulher que não tá bem resolvida, ela pode até falar que tá bem, que tá tranquila, né? Vai fazendo as coisas dela, mas quando ela sai com as amigas, por exemplo, ou vai em lugares que tem muitos casais, ou a amiga fala pra ela que tá namorando, ou aquela amiga que tá namorando fala pra ela que ficou noiva, aquilo dói nela, num lugar que ela não queria que doesse. Ela se envergonha disso, tá? Porque é algo que ela esconde dela mesma, mas existe aquela pontada de caramba, tá todo mundo em um relacionamento e eu não. Caramba, minha amiga ficou noiva e eu aqui solteirona pra titia, não tem nem perspectiva de ter alguém. É aquela invejinha que a gente pode até falar que é uma invejinha branca. Não é uma invejinha tão branca assim, né? Uma dor, cutuca uma dor em nós. Ou então, quando tem aquela tia sua, né? Bem assim, uma tia que não tem muito bom senso, não tem muita noção na vida, né? Que chega pra você e te pergunta, mas filha,
E os namoradinhos, tá solteira ainda? Como pode tão bonita? Uma moça tão trabalhadora, né? Tão boa sozinha, filha. O que acontece? E aí você se dói, você tem vontade de pegar a cara da sua tia, assim, e dar com a cara dela na parede, tanta raiva que você fica, aquilo fica, né, um incômodo crescente em você. Você fica com raiva dessas pessoas, né? Dei o exemplo da tia, que pode ser qualquer outra pessoa do teu convívio, mas que de alguma forma cutuca uma ferida em você. Deusa, isso está mostrando, esses gatilhos externos estão mostrando que você não tá bem resolvida com a tua solteirice hoje. Porque a mulher que tá realmente bem resolvida, ela não se dói quando acontecem essas situações externas. A mulher que tá bem resolvida com a solteirice, quando ela escuta um comentário desse, por exemplo, a tia Joaninha vem e fala isso pra ela olha aquilo, né, ouve, mas ela sabe que no fundo a tia Joaninha tá falando isso porque a tia Joaninha se dói muito. A tia Joaninha é alguém que precisa estar em relacionamentos constantes. A tia Joaninha pode até ter passado por relacionamentos muito ruins, relacionamentos abusivos, ter aceitado traição, ter aceitado coisas inadmissíveis apenas para ficar num relacionamento. Então, para a tia Joaninha, ter um relacionamento, não importa qual seja, é a coisa mais importante do mundo. E aí, tia Joaninha projeta essas coisas na mulher bem resolvida, mas a mulher bem resolvida olha e fala, não. Isso é dela, eu não vou pegar pra mim. Então ela fica ok. Na verdade, ela até olha pra tia Joaninha e fala, nossa, coitada da tia Joaninha, né? Sabe nada sobre relacionamento, sobre vida, sobre felicidade. O que eu quero te chamar a atenção aqui é que eu vejo muitas mulheres falando aos quatro cantos que estão muito bem resolvidas, mas elas vivem brigando com o mundo, com as pessoas, com a sociedade que prega que elas tenham um relacionamento. Elas ficam muito putas, né? Por conta disso, mas a tua raiva, o teu excesso de reatividade só mostra que isso não está bem resolvido dentro de você. Que você tem o mesmo pensamento da tia Joaninha, mas você não quer admitir. Essa é a diferença. Percebe, meu amor? A questão que vai fazer você ficar bem resolvida com isso é entender o que está por trás da situação, fato, né, que é estar solteira hoje. Por que você está solteira? Qual é a razão? Qual é a tua motivação para estar solteira? Deusa, eu entendo que existem fases da vida onde a solteirice é a melhor coisa mesmo, tá? E que todo mundo deveria passar por essa fase. Inclusive, eu não acho legal, não apoio, não aprovo pessoas que emendam relacionamento em relacionamento. Porque quando eu tô com uma pessoa, eu acabo me misturando muito com ela e fica muito difícil identificar quem eu sou, o que eu gosto, o que é digno pra mim, o que não é, mesmo dentro de relacionamentos saudáveis, sabia? Então, quando a solteirice ela vem à tona, né, um relacionamento termina, por exemplo, isso, na verdade, é uma oportunidade divina, né, que Deus está colocando aqui para nós, de que naquele momento o mais importante para a gente é passar por um profundo processo de autoconhecimento antes de entrar em uma nova relação. Se aquela relação terminou, existiam coisas que não estavam funcionando ali e que, dentro da relação, provavelmente você e esse cara não estavam conseguindo enxergar e trabalhar. Então, estar sozinho, estar solteiro faz com que a gente ganhe força, ganhe espaço para trabalhar isso na nossa vida. Então, existem fases importantíssimas para a gente ficar solteira mesmo. Como, por exemplo, um pós-término de relacionamento, que foi o que eu acabei de te dizer aqui. Juventude, quando a gente está iniciando a nossa vida amorosa, né? Claro que existem exceções, tá bom? Mas a grande maioria de nós precisa ter repertório, ter bagagem de conhecer várias pessoas até identificar o que faz sentido ou não. Porque pensa, e aí talvez, se aconteceu isso com você, você vai perceber profundamente o que eu tô falando aqui. Aquela menina de 14 anos, aquele menino de 14 anos também, eles começam a ficar juntos, são os primeiros namoradinhos um do outro. Começam a namorar, ficam 10, 20 anos juntos, casam e têm filhos. Caramba, eles não conheceram mais nada do mundo, da vida. Eles não têm nem parâmetro para identificar se aquele relacionamento de fato é a
aquele relacionamento que vai potencializar a essência dos dois. Se eu só me relacionei com um cara na minha vida ou com poucos caras, eu não vou ter repertório, eu não vou ter bagagem de comparação. Como que eu vou saber se a forma como aquele cara me trata é boa ou não? Vou ter que saber baseado no que eu ouço as pessoas falarem, no que eu vejo nos livros, no que eu vejo nos vídeos, no que eu vejo nos relacionamentos da minha família, dos meus amigos, mas tudo isso é muito distante, né? Tá fora de mim. É completamente diferente de quando eu sinto na minha própria pele. A minha experiência é a coisa mais importante para eu ter esses parâmetros. Então, na juventude, eu não sei nem quem eu sou ainda. Eu não sei nem o que eu busco, eu não tenho maturidade. 14 anos eu sou um neném, né? Saindo das fraldas ali, eu não sei me comunicar, eu não sei gerenciar emoções. Eu não sei quais são os meus valores inegociáveis, eu não sei nem o que eu quero para a vida. Eu já acho um absurdo, por exemplo, a gente ter que escolher o que a gente quer fazer da vida, como uma faculdade, com 14, 15 anos, né? Eu sei nem que eu vou comer amanhã no almoço, quem dirá uma profissão para a vida inteira. E fazer isso com o relacionamento também acaba tendo um peso muito grande e uma grande probabilidade de dar errado. Então, a juventude é o momento que a gente tem que realmente, né, curtir essa fase de solteira, colecionar bastante repertório, bastante experiência, assim. Quando eu vou viajar, por exemplo, também acho muito importante, porque você tá se vendo em uma perspectiva completamente fora da tua rotina, da tua realidade, para você conhecer gente nova, conhecer pessoas novas, conhecer lugares, situações, hábitos, hobbies, e tudo isso é potencializado quando a gente está solteiro. Se eu tenho um vínculo, eu fico muito preso àquilo que eu tenho me esperando e não consigo viver com a potencialidade, com a intensidade. Eu não consigo viver aquela experiência de estar numa viagem, por exemplo, 100%. Não tô dizendo nem que eu vou viajar e vou ficar com geral, tá? Mas o simples fato de não ter um compromisso me permite conseguir desfrutar dessa viagem e de todo o contexto que eu estou inserida com muito mais intensidade e me proporciona mais riqueza, né, de detalhes, riqueza de informações, riqueza de conhecimento. Ou também algumas fases da nossa vida onde a gente está mais focada no trabalho. Pô, se eu estou desempregada, se eu não tenho uma carreira, se eu não tenho um propósito, antes de pensar em um relacionamento, eu deveria primeiramente pensar em desenvolver minha carreira, em trabalhar com algo que eu acho digno, que me dê propósito, que me dê incentivo, que me dê remuneração financeira, sim. Não tô dizendo que a gente tem que só focar no trabalho, tem gente que acaba indo demais por esse lado, né? Ah, só vou ter um relacionamento quando eu for a diretora executiva da não sei o que, minha filha. Você vai ficar 50 anos da sua vida, provavelmente, sem um relacionamento. Mas é importante que a gente tenha uma perspectiva em algum momento focada para o trabalho, até porque a energia que nos propulsiona, né, nesse crescimento na carreira, no trabalho, é a nossa energia libidinal, que é muito criativa. Se eu tiro isso aqui e coloco um foco para o relacionamento, a minha carreira, o meu trabalho, a minha motivação para crescer profissionalmente vai desandar, porque é a mesma energia. Então é natural que quando eu quero dar um foco maior para isso aqui, eu não pense tanto em relacionamento, nem queira me comprometer tanto assim para focar aqui. Tá tudo bem. Só que, Deusa, perceba que tudo isso que eu coloquei para você aqui são fases. Deveriam, inclusive. Tem gente que trata isso como a vida inteira, né? Mas o que eu quero mostrar para você aqui é que isso deveriam ser fases da nossa vida, fases que têm início, meio e fim, fases que são transitórias. Isso porque a nossa natureza como seres humanos precisa de compartilhamento e troca, senão a gente nunca se sente profundamente realizada. E digo mais, isso é ainda mais importante para mulheres. Não que não seja importante para homens, tá? Mas para mulher tem um gostinho a mais. Por conta da nossa energia feminina, a nossa necessidade de troca, de conexão, de interação e de intimidade, ela é muito maior e mais satisfatória quando realizada do que para os homens. E por mais que a gente possa ter esse tipo de troca com família, com amigos, o nível de intimidade, de profundidade nunca vai ser igual do que quando a gente está em um relacionamento amoroso com um parceiro afetivo. Só um relacionamento a dois
proporciona esses níveis mais profundos de entrega, de amor, de conexão e de segurança que o ser humano precisa para se sentir realmente realizado. Para que o ser humano sinta realmente essa sensação de vida que faz sentido. Agora, vamos falar da mulher que está solteira porque quer. Deusa, quando eu vejo uma mulher que fala que tá solteira porque quer, essa frase nunca vem sozinha. Ela sempre, não vou falar sempre, mas quase sempre, ela vem acompanhada de algo mais ou menos assim. Eu tô solteira porque eu quero, porque eu prefiro ficar sozinha do que me relacionar com qualquer um, do que me relacionar com um homem que não vale a pena, do que me relacionar com caras que não me tratam como eu mereço e devo ser tratada. A princípio, essa frase pode até parecer fazer bastante sentido, né? Mas perceba aqui o X da questão. Existe uma visão de escassez nesse discurso. Você consegue perceber? Como se só houvessem duas escolhas. Existem dois caminhos para você, basicamente. Ou você acaba que nem a tia Joaninha e precisa se relacionar com caras que te maltratam, que não te respeitam, que te fazem de besta, né? Esse caminho aqui. Ou você fica sozinha. E aí é claro que se eu tiver que escolher, eu vou ficar aqui, né? Mas será que realmente só existe isso disponível para mim? Será que realmente não existe uma terceira opção? O problema desse tipo de discurso não é o fato de estar sozinha, estar solteira. É que quando essa frase vem acompanhada dessa escolha que eu coloquei para você aqui, isso faz com que você, consciente e inconscientemente, não abra margem na sua vida, na sua cabeça, para enxergar uma terceira possível opção, a de estar bem acompanhada. Porque é claro que é melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. Mas, meu amor, é muito melhor estar bem acompanhada do que sozinha. Só que, Deusa, eu sinto lhe dizer, se você continuar batendo no peito e falando isso aos quatro cantos, você tá num processo profundo de autossabotagem. Se você continuar com esse discurso esperando que, bom, vou continuar falando assim, porque se tiver que acontecer, em algum momento, vai o cara certo chegar e bater na minha porta e aí eu vou poder me relacionar com ele. Isso pode nunca vir a acontecer. Sabe por quê? Presta bem atenção no que eu vou te falar agora, isso é muito importante. Aqui a gente entra numa questão que é a autossabotagem por trás dos nossos discursos. Muitas mulheres estão solteiras não porque elas estão numa fase da vida que faz sentido e elas querem estar solteiras. Não porque não existem homens legais ao redor delas, mas porque elas mesmas se sabotam. Esse discurso de estou solteira porque ainda não achei ninguém à minha altura é válido se e somente se você já tiver modificado as tuas condutas internas e se tornado a melhor mulher que você pode ser para você mesma e a melhor mulher que você pode ser para um homem. Porque antes de você se tornar essa mulher, não dá para ter esse discurso. E antes que alguém comente aqui, porque eu sei que vai ter, né? É claro que o homem também tem que fazer isso. Você tem que se tornar a melhor mulher que você puder ser para um homem, assim como o homem também tem que ser o melhor homem que ele puder ser para você, mulher. É uma via de mão dupla, não é um ou outro, são os dois, tá bom? O que eu vejo são muitas mulheres se acomodando nesse discurso. E aí outra frase que eu ouço muito: ah, mas a maioria dos homens não faz isso. Por que eu vou ter que fazer? Foda-se a maioria dos homens, ó. Estou num momento da minha vida que eu tô reduzindo aqui a quantidade de palavrões que eu falo. Tô tentando, né? Porque isso era um hábito enraizado em mim. Mas, nesse momento do vídeo, cabe essa potência que o palavrão traz, tá? Então, segura aí. Foda-se o que a maioria dos homens faz ou deixa de fazer. Você não está fazendo isso por todos os homens, você não está fazendo isso pela maioria dos homens. Você está fazendo isso por você e para aquele homem que também irá fazer. Porque se você não identificar os teus padrões de autossabotagem, é a tua vida que não vai caminhar e não vai encontrar com aquele homem. Não é a vida da maioria dos homens que não faz isso que vai mudar alguma coisa. De que adianta você encontrar um cara muito legal
se você não conseguir enxergá-lo. Às vezes, esse cara até já cruzou o teu caminho e você nem percebeu por conta dos teus mecanismos de autossabotagem. E deusa, você precisa saber do seguinte: se você está solteira não porque quer, mas porque não consegue um relacionamento, isso não é normal. Pode até ser comum, mas definitivamente não é normal. E o que eu quero dizer aqui com muito tempo? 1 a 2 anos, até um tempo plausível, né? Porque de fato, por mais que a gente esteja fazendo a nossa parte, os resultados não são rápidos e mágicos. Não é tão fácil e rápido a gente encontrar um cara que tem tudo a ver conosco. Na verdade, quando a gente começa a fazer as coisas da forma certa, ainda vai levar um tempo. Ainda vou encontrar um monte de cara que não tem tanto a ver comigo assim, porque o mundo tem muito mais pessoas que têm desafinidade umas com as outras do que afinidade num nível profundo, né? Não é só afinidade de gostos que a gente está falando aqui, a gente está falando de afinidade de valores, de visão de vida, né? Então, é normal que demore um tempinho aí, 1, 2 anos. Agora, passou de 2 anos e eu continuo solteira, mesmo querendo um relacionamento, isso é sinal pra gente ficar atenta. Sinal de que existe autossabotagem nossa envolvida no processo ali. E aí o que acontece? Se você fica nesse discurso, né? Estou solteira porque não tem homens, prefiro ficar solteira do que mal acompanhada. Você não se permite enxergar aquilo em você que pode ser mudado para que você consiga atrair esse relacionamento com mais facilidade. Uma coisa é eu estar sem um relacionamento porque eu não quero. Outra coisa é estar sem um relacionamento porque eu não consigo. E aí, para você se responder se você realmente não quer um relacionamento ou se você quer, mas não consegue, eu quero que você se imagine ao lado de um companheiro. Como seria se você estivesse dividindo a sua rotina hoje com um cara legal? Um cara que tem tudo a ver com você, onde vocês podem fazer coisas juntos. Então, aquelas viagens que você faz sozinha, você estaria com ele, vocês poderiam compartilhar momentos. Como seria acordar ao lado desse cara todos os dias? Como seria ter a possibilidade de trocar mensagens durante o dia com esse cara? Isso faz a sua vida ser melhor ou pior do que é hoje? Se você falar que pior, talvez você esteja numa fase de vida que não caiba relacionamento mesmo e tá tudo bem. Agora, se você olhar e falar assim, não, isso faria minha vida ser melhor do que ela é hoje, então você quer um relacionamento, você talvez só não esteja admitindo. E quando eu falo que esse mecanismo de autossabotagem atua em nós, uma forma muito prática de você perceber isso é se outras mulheres ao teu redor têm relacionamentos legais, amigas, né, que estão em relacionamentos que são bacanas, que você vê que ali tem respeito, tem cumplicidade, tem parceria. E, por vezes, essas mulheres não são tão mais bonitas que a gente assim, não são tão mais legais que a gente assim. Na verdade, elas são iguais a gente, né? Parâmetro ali. Muitas vezes a gente até se acha mais bonita ou mais legal que essas mulheres e mesmo assim elas estão nesses relacionamentos. Então a questão não é que não tem esses caras, porque se elas estão no relacionamento com eles, é porque eles existem. A questão é que sim, pode ser que eu esteja fazendo algo de errado também. Mas você nunca vai saber o que você pode melhorar em si mesma se continuar falando que tá tudo bem eu ficar 3, 4, 5, 10 anos solteira, porque os homens não querem nada mesmo. Eu só estou solteira há 10 anos porque é a culpa dos homens. Os homens não se fazem mais como antigamente. Afinal, eu já fiz de tudo e mesmo assim não deu certo pra mim. Mata essa frase. Já fiz de tudo. Deusa, eu sei que você fala que já fez de tudo, querendo dizer que você já fez muito. E você fez tanto, tanto, tanto e mesmo assim não tem o relacionamento hoje que você gostaria. Mas, olha só, fazer muito não é fazer de tudo. De tudo, você não fez. De tudo, ninguém é capaz de fazer. Isso porque sempre há algo pra gente melhorar. Sempre há um algo a mais, um algo melhor que eu possa fazer que eu não tô fazendo ainda. Essa é a diferença das mulheres que conseguem um relacionamento versus as que não conseguem. E, parênteses,
Essas mulheres que conseguem relacionamento aqui, eu tô falando de relacionamentos saudáveis, com respeito, com amor, com parceria, com responsabilidade afetiva. Não é esses relacionamentos só por ter que são mais projetos de sofrimento do que qualquer outra coisa, né? Não! Tô falando de relacionamento legal, tá bom? A mulher que conseguiu esse nível de relacionamento aqui e tá mantendo, ela nunca chegou e falou que fez de tudo. Antes de conquistar esse relacionamento, ela pensou o seguinte: caramba, fiz muita coisa, fiz muito, me dediquei muito, mas fiz muita coisa errada. Então, não adianta. Não adianta fazer muito da forma errada. Antes fazer menos, mas da forma certa, do que fazer muito da forma errada. Então, essa mulher, ela riscou a expressão fiz de tudo do seu vocabulário e no lugar disso, ela começou a se perguntar: caramba, fiz muito, né? Mas ainda não deu certo. Tá bom. Deixa eu pensar, deixa eu entender aqui. O que será que eu ainda não fiz que eu posso fazer? E o que será que eu tô fazendo de errado? Ou, de repente, não tá errado, mas não tá tão bom assim e que eu posso melhorar? Quando você começar a agir com essa mentalidade na sua vida, deusa, eu te garanto que as coisas vão começar a acontecer pra você. E pra ilustrar isso que eu tô te falando, eu quero que você veja o relato dessa minha aluna deusa maravilhosa que fez exatamente o que eu acabei de te ensinar. Muitas fichas foram caindo e eu mal comecei. Enfim, eu sei que vem muito pela frente. Porém, nesses 2 dias, eu já tô me sentindo mais segura e preenchida. E também já tô vendo resultados. Ontem, um homem me entregou um bilhete com seu número na minha mesa do barzinho. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu sei que tenho muitas coisas a serem trabalhadas, mas já sinto a mudança. Quando você dá um passo em direção a Deus e ao universo, eles dão 10 em direção a você. Para você ver que quando a gente começa a fazer certo, e não necessariamente muito, mas certo, as iniciativas dos homens aumentam, mesmo que isso nunca tivesse acontecido com você antes, mesmo que faça muito tempo que isso não esteja acontecendo na sua vida. Quando você começa a agir dessa forma, com essa mentalidade, é questão de pouco tempo até o relacionamento que você realmente deseja acontecer na sua vida. E não mais anos e anos e anos aí esperando que um milagre aconteça. Então, meu amor, seguinte, se você já tá há muito tempo solteira, né, e faz sentido o que eu tô te trazendo aqui, eu vou deixar algumas perguntas poderosas para você se responder e encontrar onde está o teu mecanismo de autossabotagem aí. Foram essas perguntas que eu deixei para essa minha aluna e que a fizeram ter esse tipo de resultado e eu quero que você reflita sobre elas também. Será que eu ainda tô presa a algum vínculo do passado? Eu ainda gosto de alguém? Eu ainda tenho sentimentos por um cara? Então, eu acabo comparando todos os outros homens que eu conheço com esse dito cujo do passado e isso faz com que eu não consiga me abrir 100% para nenhum deles, que eu não consiga ver o que esses homens têm de melhor. Será que eu sou exigente demais? E nenhum homem nunca tá à minha altura? Eu tenho 1001 pré-requisitos de como um homem deve agir. Muitos desses pré-requisitos eles são superficiais, eles não me dizem a respeito do caráter do homem. Se ele tem altura assim, se ele tem o salário tal, se ele mora em tal lugar, se ele é amigo de não sei quem, não sei o que lá, qual que é a profissão dele, se ele se veste bem, se ele se veste mal, se ele tem carro, se ele não tem, se ele tem filhos, qual que é o status da profissão dele, tudo isso não vai me dizer a respeito do caráter desse homem e do tipo de relação que eu quero construir na minha vida. Então, esse pode ser um mecanismo de autossabotagem também. Será que eu tô focando demais no meu trabalho e fugindo da vida pessoal? Focar no trabalho em algum momento da nossa vida é importante, mas por vezes a gente começa a acumular metas em cima de metas e o trabalho nunca deixa de ser prioridade. Então, quando eu conquistar uma posição naquela empresa, vai ser bom. Mas aí eu conquisto e logo vem a promoção e aí eu quero mais e aí eu quero o cargo de diretoria e o trabalho, ele nunca deixa de ser a prioridade da minha vida. Por vezes eu faço isso porque, para mim, é muito mais fácil eu me destacar no mundo corporativo do que no mundo dos relacionamentos, então eu continuo dando foco para isso aqui, mas por consequência os meus relacionamentos não andam. Será que eu tenho baixa autoestima e medo dos homens? Eu tenho medo
de sair com caras, de ter encontros, de ser julgada, de ser rejeitada, porque eu mesma não sinto que eu sou uma mulher de grande valor, então muitas vezes eu prefiro nem me meter nessa história para não correr o risco de ser machucada. Será que eu tenho raiva dos homens? Talvez eu tenha passado por situações que não foram nada legais na minha vida em relacionamentos passados, ou até mesmo visto mulheres que eu amo muito, como minha mãe, minha avó, minhas amigas, sofrendo na mão de homens. E aí eu acabo incorporando esse discurso de que os homens são todos iguais, de que eles não prestam, de que eles só querem me fazer de trouxa. E isso acaba fazendo com que eles não se sintam atraídos por mim. Será que não pode ter um fundo de egoísmo aí da sua parte? Aquela história de tô tão bem sozinha, não preciso dar satisfação pra ninguém, faço minhas coisas, tenho meu dinheiro, faço tudo no meu tempo, vou pra onde eu quiser. Aquele excesso de liberdade que, se eu entrar em um relacionamento, eu vou ter que abrir mão um pouquinho disso, mas eu não quero de jeito nenhum. E aí, por mais que eu fale que eu quero um relacionamento, inconscientemente eu não estou disposta a abrir mão de um pouquinho dessa liberdade, de um pouquinho desse meu egoísmo para caber no mundo dessa outra pessoa. Deusa, essas perguntas, elas são bem profundas e eu não quero que você responda de bate-pronto, tá bom? Pensa um pouquinho em cada uma delas, reflete aí, porque eu tenho certeza que alguma dessas perguntas vai fazer muito sentido para você e você pode começar a ajustar pequenas coisas dentro de você a partir de agora para atrair esse relacionamento que você deseja. E eu te convido a fazer mais. Além de responder essas perguntas, eu quero também que você aproveite para maratonar todas as outras masterclasses que eu fiz, que estão espalhadas aqui no canal, porque em conjunto com essa aula, todas as outras vão fazer diferença pro seu caso específico. Muitas vezes você não precisa aplicar tudo que eu ensino nas masterclasses. Às vezes essa masterclass aqui te dá o pontapé inicial para você virar essa chavinha interna. E aí, ao assistir alguns outros conteúdos, o insight que você precisa vai vir. E é ele que vai virar o jogo, porque para cada mulher é uma coisa. Então é muito importante que você descubra o que vai virar o jogo para você, porque eu te garanto que existem coisas a serem modificadas aí dentro, assim como existiram para mim no passado e continuam existindo para mim todos os dias. Eu vos falo aqui uma mulher que está sempre buscando entender o que pode fazer para melhorar os próprios comportamentos e condutas para atingir objetivos cada vez maiores aí na vida. E isso inclusive dentro do meu relacionamento. Eu sempre busco melhorar e aprimorar o meu relacionamento cada vez mais. Mas justamente porque eu trabalho em mim essa mentalidade de abundância. Eu posso ter um relacionamento incrível. Eu posso ter o relacionamento dos meus sonhos. E esse relacionamento não precisa ser só o início lá, que é tudo maravilhoso. Ele pode ser um relacionamento de longa data, de muitos e muitos anos e ser apaixonado também. Então a pergunta que eu me faço é: onde está o meu mecanismo de autossabotagem para que eu possa olhar para ele, trabalhar, aprender e melhorar cada vez mais? Eu espero de coração que esse conteúdo tenha feito sentido para você. E se fez, deixa um comentário aqui embaixo para mim. É muito importante eu saber a tua opinião a respeito, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.